Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, quero convidar você para meditar conosco em um texto da Palavra de Deus no livro de Jó, que equivale ao início do comentário da nossa nova lição, que está sendo usado pelas Assembleias de Deus no Brasil no quarto trimestre de 2020. A revista Lição Bíblica da Escola Dominical, comentada pelo pastor José Gonçalves, que pastoreia atualmente a Assembleia de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Pastor José Gonçalves traz a todos nós mais um excelente comentário sobre o livro de Jó. E o assunto de hoje, neste primeiro domingo deste quarto trimestre, é precisamente o livro de Jó. A Bíblia diz no capítulo 1 e o versículo 1 deste livro: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez somente este versículo já seja o suficiente para uma excelente reflexão sobre a importância do livro de Jó. Mas na lição de hoje, o objetivo da lição, que trata sobre o livro de Jó, é nos fazer conhecer o estilo literário do livro, como ele está organizado nos seus 42 capítulos e qual a mensagem principal do livro. Assim, o nosso assunto é o livro de Jó. O texto áureo é extraído de Tiago, capítulo 5 e o versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Estas foram as palavras de Tiago, irmão do Senhor Jesus, ao escrever a sua epístola no capítulo 5 e o versículo 11. A verdade prática traz a seguinte reflexão: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O livro de Jó é, portanto, uma resposta de Deus, é um instrumento, é uma resposta de Deus para diversos problemas da humanidade, inclusive questões existenciais. Porque estamos aqui? Porque Deus permite que determinadas situações e circunstâncias adversas aconteçam com os justos, aconteçam com os seus servos, porque Deus estaria permitindo. Estas e outras questões são estudadas no livro de Jó. A leitura bíblica em classe toma como base os textos de 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala sobre a inspiração das Escrituras. Na verdade, é um dos textos basilares para provar a inspiração verbal e plenária das Escrituras. Ezequiel, capítulo 14, que menciona literalmente a pessoa do patriarca Jó, o que nos faz crer que o personagem do livro
personagem Jó não é algo criado de forma fictícia ou apenas como um integrante de um conto, de uma crônica ou de uma poesia. Na verdade, Jó foi um personagem literal, uma pessoa histórica. Ele de fato existiu, como Ezequiel e Tiago fazem menção do mesmo. Portanto, acreditamos na literalidade do texto em grande parte do seu conteúdo. Ok. Ainda, o objetivo geral desta lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. E os objetivos específicos são os seguintes: mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. O segundo objetivo da lição de hoje é especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E o terceiro objetivo específico é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Há coisas que acontecem na vida do crente que, inevitavelmente, o leva a fazer alguns questionamentos. Se lermos detalhadamente o livro de Jó, veremos que pelo menos por 16 vezes Jó interrogou acerca da sua vida e da sua situação. Perceba na organização do livro que ele demonstra a grandeza de Deus, além de apenas mostrar a história de um patriarca e o seu momento de intenso sofrimento. Mas o livro também alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa fé nos momentos em que tudo parece ter se perdido, tudo parece estar perdido, mas a mensagem do livro dá-nos a certeza que há um eterno e poderoso Deus que controla o universo. E se Ele criou e controla o universo, Ele também controla as nossas vidas. Se Ele cuida, se Ele sustenta o universo, Ele também é poderoso para cuidar de nós e sustentar-nos nos momentos mais difíceis da nossa vida. O primeiro tópico traz a autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó tem sido motivo de muitas pesquisas, discussões e ideias. Alguns pensam que teria sido Moisés, outros acham que foi Eliú, aquele último amigo de Jó, quarto amigo que aparece também levando uma mensagem a ele. Outros pensam que pode ter sido Salomão, ainda Ezequias, Isaías, Esdras ou o próprio Jó. Há também quem faça menção disso. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos e pensam que o livro é produto de diversos autores que teriam feito, portanto, várias apresentações de textos e alguém teria costurado esses textos para formar o que hoje temos como livro de Jó. Mas, como uma narrativa poética inspirada por Deus, nós cremos que, desta forma, o livro de Jó teria sido escrito por um único autor. A própria Bíblia não dá indicações de quem teria sido
o autor do livro. Mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Ainda que não tenhamos certeza de quem teria sido o seu autor, mas foi alguém que certamente foi inspirado por Deus para nos trazer esta excelente mensagem. A pessoa histórica de Jó. Cremos, como já disse anteriormente, que Jó não é um personagem fictício. Ele foi uma pessoa real. Temos o testemunho de Ezequiel e o testemunho de Tiago para comprovar isso. Onde vivia Jó? No início do seu livro, está destacado que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz também era uma terra real, de fato, um lugar na geografia, um espaço físico que realmente existiu. A maioria dos historiadores bíblicos, comentadores e pesquisadores situam esta cidade ou a região de Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até a Babilônia, conforme Jeremias 4:21 e também o capítulo 25 e o versículo 20. A época de Jó, certamente, conforme a maioria dos comentaristas, pode ser situada a sua história, de acordo com os fatos narrados no próprio livro de Jó. Acredita-se que ele situa-se, a história deste homem situa-se no período patriarcal, especialmente nos dias de Abraão, Isaque, Jacó, dentre outros. Mas há também a importante informação no livro de Jó, que nos faz crer que o período era patriarcal, pois o sacerdócio como instituição ainda não existia. Este é um fato interessante, visto que o patriarca Jó era o sacerdote da sua própria família. Ele fazia sacrifícios em favor de seus próprios filhos, conforme o capítulo 1 e o versículo 5 do livro de Jó. Outro fato interessante é que as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que no período da lei mosaica não era assim. Portanto, o período aqui mencionado para que situemos historicamente o patriarca Jó é o período patriarcal. Assim, o primeiro tópico pode ser resumido com as seguintes palavras: a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada internamente, bem como a realidade histórica da terra de Uz se pode comprovar no período patriarcal. O segundo tópico da lição de hoje fala da estrutura literária do livro de Jó. É muito importante conhecermos esta estrutura antes de partirmos para a mensagem principal do livro. Prosa e poesia. É assim que pode ser resumida a estrutura literária do livro. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que, diante dele, há uma obra de natureza poética, na sua maioria. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que Gênesis, Mateus, Carta aos Hebreus e outros livros da Bíblia. Mas revela que esse livro pertence a um diferente gênero literário, ao gênero poético. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Começa com prosa nos dois primeiros capítulos, na introdução da história,
Depois, um grande texto com conteúdo poético, onde aparecem os amigos de Jó, primeiro os seus 3 amigos, Bildade, Zofar e Elifaz. Depois aparece também Eliú e as respostas que Jó dava a cada um deles. Por último, temos outro momento de prosa, outro estilo de prosa no livro, que é o encerramento no capítulo 42. Assim temos prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Esse livro está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13, e o epílogo, o encerramento do livro, que é o capítulo 42, dos versículos 7 a 17, estão em prosa. E o texto intermediário está em poesia, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 42 e o versículo 6. O livro se organiza da seguinte forma: no texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito pelo próprio Jó. Depois, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um 4º amigo, que era o mais jovem deles, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde Deus fala com Jó, fazendo-lhe também impressionantes interrogações. Deus se manifesta, mostra o seu poder e graça, e finalmente aparece no livro a descrição da humilhação de Jó diante da revelação divina e finalmente, e por último, a restauração completa do patriarca Jó, com todas as bênçãos que isso lhe deu direito. Outro destaque no livro de Jó são as abundantes figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas, que é um recurso estilístico, usado por este autor bíblico, quando ele quer dar mais expressividade e vivacidade ao seu texto. O autor, portanto, deseja que o seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Por isso ele usa esse recurso da estilística, ele usa o recurso de metáforas com muita frequência. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Por exemplo, ele cita isso no capítulo 7, versículo 6, no capítulo 7, versículo 7, 9, ele compara essa brevidade com vento, com nuvem, com sombra, como uma corrida, como uma águia, e termina como uma flor, comparando como uma flor a brevidade da vida. No livro há também o recurso estilístico de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Essa repetição tinha o objetivo de enfatizar a importância do princípio que estava sendo dado dentro da história, dentro do texto que o autor nos apresenta. Assim, o segundo tópico da lição de hoje, que trata sobre a estrutura literária do livro de Jó, pode ser assim encerrado. Este livro apresenta uma estrutura literária em prosa, poesia e prosa, e também faz uso de metáforas e paralelismos. Portanto, não é tão difícil de se compreender esta estrutura. Você, distinto professor, pode explicar calmamente aos seus alunos como o autor
do livro de Jó, estruturou de forma organizada o seu texto, de modo que é possível termos em mente essa estrutura. Começa com a história de Jó e o início do seu sofrimento. Em seguida, ele faz um discurso, que de fato é um monólogo, e aí apresentam-se os amigos de Jó. Os três primeiros, apenas para lhe acusarem, pois de fato eles o acusaram veementemente, entendendo que Jó deveria ter cometido algum pecado para poder estar passando por um sofrimento tão grande. Esse era o entendimento deles naqueles dias, de acordo com o contexto em que viviam. Também aparece depois o quarto amigo de Jó, que começa a esclarecer de fato os acontecimentos. Ele dá uma ideia mais abrangente, mais ampla, ainda que não conhecesse toda a verdade. Não diz toda a verdade, mas começa a esclarecer os fatos. E por último, quem se apresenta é o próprio Deus, respondendo às indagações de Jó e tirando as dúvidas dos quatro amigos de Jó. A resposta certa para a pergunta que percorre todo o livro, portanto, é a resposta de Deus. E aí o livro encerra com uma prosa, no último capítulo, em estilo de prosa, no último capítulo, mostrando o arrependimento de Jó e a sua restauração completa. O último tópico da lição de hoje, que fala sobre o livro, nos mostrando a importância, a amplitude do livro, trata da natureza e a mensagem do livro. Bem, por que os justos sofrem? É a pergunta que permeia todas as páginas deste livro sagrado, o livro de Jó. Algumas das questões mais importantes levantadas neste livro são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do justo, do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Essa é uma pergunta que percorre as páginas do livro. Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Era o que se pensava nos dias do patriarca Jó. Era o que pensavam os três primeiros amigos de Jó. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Nem sempre é por isso. Essa é a mensagem do livro. Nem sempre é por causa de um pecado específico cometido pela pessoa que sofre que ela está passando por tal situação. Assim, compreende-se que o livro quer trazer uma ênfase diferente, um novo olhar sobre essa questão. Existe bondade desinteressada? É uma pergunta interessante. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa também era a tese do diabo. A ideia do inimigo de Deus e de Jó era a de que Jó só estava servindo a Deus com total dedicação e integridade porque Deus o havia enchido de bens, de riquezas, de saúde, muitos filhos, família equilibrada, felicidade, etc. No entanto, o livro vai demonstrar que não era em barganha que Jó estava pensando. Não era nisso que Jó pensava. Na ideia do inimigo de Deus, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado, com muitos bens, como já dissemos,
família favorável, formidável, saúde equilibrada, cercado de amigos, etc. Nessas condições, como o próprio Satanás sugeriu e disse para o próprio Deus, todos são devotos. Todavia, ao chegar o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Foi isso que o inimigo de Deus sugeriu, querendo dizer que Deus só podia contar com a adoração de Jó enquanto Jó estivesse cercado de bens e com saúde no corpo. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo, mas o livro mostra como Jó se comportou nessa prova. E mostra, começando logo, do primeiro momento em que Jó tem as primeiras notícias da calamidade que se iniciava, que ele se prostra diante do Altíssimo e declara: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nisso Jó não pecou. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor, o eterno Senhor, em uma visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade de Deus, pois o Senhor se revela nos últimos capítulos do livro de Jó, a começar do capítulo 38, onde o Senhor aparece a ele do meio de um redemoinho e fala com o patriarca, que é o personagem principal do livro, e essa descrição vai até o início dos 6 primeiros versículos do capítulo 42. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse livro extraordinário. Assim, o terceiro tópico da lição de hoje pode ser resumida com as seguintes palavras: a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comportou diante da prova. E isso nos ensina também, como servos de Deus, que vivemos no século 21, buscando compreender estas riquezas espirituais. Assim, quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, como já foi dito. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura e como o livro foi organizado. O livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Daí a importância de estarmos estudando, mais uma vez, em nossa escola bíblica dominical, o livro denominado Livro de Jó. Estes princípios são para todas as épocas e cultura. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Todo ser humano quer conhecer Deus, quer conhecer melhor a Deus. E o livro de Jó nos revela importantes lições sobre a importância de compreender Deus e, melhor, compreender o sofrimento à luz daquilo que Deus é e daquilo que Deus é poderoso para fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, aluno, que Deus abençoe você, professor da Escola Bíblica Dominical, e que as lições do livro de Jó sejam uma bênção para a sua vida, hoje e sempre. Amém.